Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Pro. Eu sou a Mário Fernandes. E eu sou Maurício Valente. E esse é o Papo Pro. Sejam muito bem-vindos ao Papo Pro, uma produção da TMD com oferecimento da RMC Contabilidade Consultiva, que cede o espaço para a gente gravar o programa para vocês. Se inscrevam no nosso canal e sigam a gente no Instagram, @PapoProTMD. O episódio de hoje tem um patrocínio de Posto Churrascaria Santa Clara, sua estrela guia. TRR-FS, seu diesel de confiança. Centro de Negócios Fernandes e Valente, você sonha, a gente realiza. Sicara Corretora de Seguros, solicite sua cotação. Porto Seguro Veículos, seu carro novo está aqui. Supercell, seu celular novo, de novo. E LM Empório, seu mundo saudável. Hoje é o Papo Pro especial, hoje é aniversário de Tailândia e a gente trouxe aqui duas pessoas que fazem parte dessa história e que têm muita história para contar e contribuíram e contribuem bastante para o desenvolvimento do nosso município. Como manda boa educação, primeiro as damas. Há 30 anos em Tailândia, há 7 anos como presidente do Centro Empresarial, Dona Maria de Cássia, seja muito bem-vinda. E também o nosso diretor administrativo do Centro Empresarial de Tailândia, há 34 anos em Tailândia e há 18 anos servindo nesse cargo, Marcel Oliveira. Sejam muito bem-vindos ao Papo Pro. Nós que agradecemos, boa noite a todos, a oportunidade de colocar aqui e apresentar essa casa que para nós é muito importante. Reitero a felicidade de estarmos aqui com vocês para contribuir naquilo que for necessário. Obrigado. A gente que agradece o tempo de vocês e a disponibilidade. Aproveitando a data de hoje, que é uma data especial, aniversário da nossa cidade, contem pra gente como começou Tailândia, contem uma breve história de Tailândia para quem está nos assistindo. Então, Tailândia surge com a abertura da PA 150, que trouxe pessoas das mais diferentes localidades do nosso país para essa região, para explorar os novos potenciais que a região oferecia. Muita gente querendo aí ganhar vida, estabelecer negócios, iniciar uma nova trajetória e vieram para essa localidade que a princípio era uma vila do município de Acará. Tailândia era um distrito do município de Acará. Essa vila foi criada em 3 de junho de 1978. 10 anos mais tarde, Tailândia alcança a emancipação política e administrativa, salvo engano, por meio da Lei 5.452. Então, desde a Tailândia surge nesse contexto de abertura da PA 150, o que inclusive é para nós um grande marco, porque veja, nós estamos aí às margens de uma rodovia importantíssima para o nosso estado, o que inclusive faz com que a economia de Tailândia seja como ela é, pujante. Nós sabemos que Tailândia tem se reinventado a cada dia. Passamos aí pela questão do extrativismo, que foi muito forte no nosso município. Inclusive, na origem do nosso município, era uma das principais atividades o extrativismo e a exploração das nossas matas. E desde esse momento até agora, nós temos visto Tailândia, que começou como uma vila, crescer de modo significativo. E isso certamente é motivo de orgulho para todos nós. Com certeza. E a gente acredita que a gente sabe, e muita gente viveu isso, quem é mais novo não viveu, obviamente, e a gente é muito da nossa função trazer quais foram os principais desafios dessa época, que se você criar uma cidade que era uma vila, se torna uma cidade e tem obviamente a intenção de se desenvolver cada vez mais. Você consegue destacar quais foram os principais desafios dessa época, dessa época ainda de criação de cidade, de emancipação e etc? Eu acho que o maior desafio era a logística, Nós estávamos perto de Belém, perto de Marabá, mas nós não tínhamos ponte que nos dava acesso à capital. Então, era a nossa maior dificuldade que aqui chegasse a nossa mercadoria de necessidade, Tudo vinha através de balsa e de barco. Então, esse era o nosso maior desafio. Um dos nossos maiores desafios, Com certeza. E nesse contexto, qual o principal papel do centro empresarial nesse crescimento da cidade? E aí surge, na época, não era nem o Centro Empresarial, era a Associação Comercial de Tailândia,
junto a alguns empresários, percebendo que as coisas não avançavam como a necessidade da população já que existente, porque Tailândia sempre ela cresceu acima da média, né? E aí esses empresários começaram a reunir e buscar alguns recursos. Escola foi uma das coisas que foi reivindicada, a Escola Manuel de Araújo, na época, foi reivindicada pela Associação Comercial. O Banco do Brasil foi uma reivindicação, telefone. A nossa energia ainda era a base de motor, e aí a Associação Comercial também entra nessa briga e consegue trazer para dentro de Tailândia a antiga CELPA. Foram várias conquistas que a Associação Comercial fez para esse município, que muitas vezes as pessoas nem sabem disso, porque a gente nunca teve a preocupação de divulgar. Agora que a gente percebe como isso é importante, né? Que as pessoas conheçam a história de Tailândia e conheçam a história da Associação Comercial de Tailândia. Logo depois, a gente achou que a gente precisava de um outro órgão, e aí surge o CDL. E o CDL vai para dentro da Associação Comercial. E a cidade continua a crescer e as suas necessidades também. E surge, em 2005, o primeiro sindicato laboral. 2009 surge o primeiro sindicato laboral. Então, nós tínhamos os empresários meio órfãos, né? Nós tínhamos um sindicato laboral, mas nós não tínhamos um sindicato patronal. E aí nós criamos o sindicato patronal. Aí nós temos 3 entidades dentro de uma única entidade. E aí nós tomamos a decisão de fazer aí que isso se tornasse uma casa do empreendedor. Não mais associação comercial, não mais CDL e não mais sindicato. E se cria o Centro Empresarial de Tailândia, que aí a gente também veio crescendo junto à cidade. Inclusive, é importante dizer que a história do município de Tailândia se confunde com a história da associação comercial. Sim. Tailândia é emancipada em 10 de maio de 1988. Um ano antes surge a associação comercial, também em maio, veja, né? A ligação. Dia 30 de maio de 1987 surge a Associação Comercial. Ela é criada, tá, por empresários industriais daquela época. Mais tarde vem se tornar o Centro Empresarial, mas naquele momento era a Associação Comercial. Comercial. Associação Comercial somente. Nós tínhamos ali muitas pautas de interesse dos comerciantes que precisavam avançar, e pela falta de organização em uma entidade de classe fez com que surgisse a Associação Comercial, que é anterior ao município de Tailândia e, inclusive, foi uma das entidades que pautou, reivindicou e lutou pela emancipação política e administrativa desse município. E essa é uma das coisas que a gente quer trazer de vocês aqui. Qual foi a atuação direta da associação, então a associação comercial, né? Vocês falaram, Tailândia ainda não era um município, né? Tailândia ainda não era uma cidade propriamente dita, mas ela já tinha essa associação, ela já tinha essa união de empresários e de empreendedores que já investiam aqui. E como foi que esse coletivo atuou diretamente nessa transformação de Tailândia em cidade? Eu acredito que na união, né? A gente percebendo que se a gente não se unisse em prol de algum benefício, as coisas ficavam muito soltas. Então, aí começou assim, a reivindicar e trazer também outras entidades. Não foi só a Associação Comercial que trouxe todos esses benefícios. A Associação Comercial tinha a iniciativa de trazer as outras entidades, tipo maçonaria, Lais, Igreja Católica, as igrejas evangélicas, todo mundo se uniu naquele momento para formar aquilo que a gente necessitava. Tudo que a gente precisava, a gente juntava. Eu falo que a gente sempre foi aquela peça fundamental de união, né? Nosso papel, até hoje eu falo, era um papel de unir. A gente unir todas as entidades de classe, porque sozinhos nós não somos ninguém. E aí, à medida que a gente unia, a gente se fortalecia. E a hora que a gente fortalecia, a gente entendia que a gente tinha o poder e a capacidade de reivindicar algumas coisas. E saindo para a luta realmente dita, na época, ainda lá nos primeiros anos de Tailândia, nós tínhamos uma situação que incomodava muito aos empresários. Ela colocou agora há pouco a questão da logística, a empresa Rodomar. A
empresa Rodomar cobrava uma taxa excessiva, cobrava um valor excessivo pelas travessias Moju, Arapari, Belém e Alto Acará. E essa foi uma questão muito sensível aos empresários da época, tendo a CITA, inclusive, encaminhado ofício ao ministro da Justiça à época, para que ele resolvesse essa situação, nos ajudasse. Jarbas Passarinho, se não estou enganado. Além disso, a própria reivindicação, como ela disse há pouco, da questão da iluminação pública, que essa é uma pauta que a CITA nunca abandonou. Desde a sua origem, a CITA tem pautado essa questão da iluminação pública. Nós já participamos de audiência, nós já provocamos esses momentos, né, de nos reunir com o superintendente da CELPA e depois da Equatorial. Já estivemos diversas vezes reunidos com eles, cobrando a melhoria desse serviço. Até porque vocês sabem que os nossos clientes, boa parte deles estão concentrados no centro da cidade, onde a energia deixa a desejar. Então, é uma situação... A cidade está crescendo, na verdade. Sim. Então, precisa acompanhar a qualidade da energia, precisa acompanhar esse movimento. Daí a necessidade de nós sempre estarmos pautando essa questão, que é uma pauta perene, uma pauta permanente da Associação Comercial, hoje Centro Empresarial de Tailândia. Perfeito. Como foi muito bem colocado a questão do que o centro empresarial, o surgimento dele é para representar o empresário, como o próprio nome já sugere. Dentro dessa pauta de representação do empresário com o poder público, essa luta é constante, né, como foi bem colocado aí. Tem essa luta, como da energia, como outras coisas que vem sempre vai ter. O setor empresarial, ele está junto do empresário, lutando por esses interesses do empresário, sempre atuando com o poder público. Conta pra gente como é que funciona. Essa é uma pauta muito sensível para que a gente possa falar, né? Porque foi sempre uma reivindicação muito nossa, só nós do empresário. A gente nunca conseguiu ter essa união, sempre foi a nossa maior dificuldade, fazer com que os empresários de Tailândia e o poder público se unissem em benefício de alguma situação. Então, sempre foi um assunto sensível, o poder público nunca nos viu como, eu falo, como distribuidor de renda. Nós somos essa cidade, nós fazemos o município crescer e nós geramos renda. Mas a gente ainda tem muita dificuldade de falar uma única linguagem. E como é que o centro enxerga hoje as principais dificuldades que os empresários do empreendedor de Tailândia têm? A gente falou das dificuldades que existiam lá atrás, no começo, e eu quero trazer para os dias de hoje. Hoje, 2025, no momento que a gente está gravando isso. O que o empreendedor que quer investir em Tailândia, que investe em Tailândia, enfrenta de maiores dificuldades? Quem está chegando, eu acredito que a maior dificuldade é o apoio, porque quando a gente chega com necessidade de ser ajudado. Assim como eu fui, muitos outros também chegam aqui querendo expandir, querendo crescer, e essa falta de diálogo, ela é muito notória. Então, impede de algumas empresas não voltarem ou não quiserem investir em Tailândia. Então, é uma das maiores dificuldades. Eu acredito que a gente continua ainda com a dificuldade da fala, né? Desse entendimento que a cidade anda de mãos dadas. Como foi bem colocado anteriormente, a cidade tende a crescer e tem crescendo com o tempo. A cidade ainda está atraindo muitos negócios, ela tem tido um momento de estagnação? Eu falo que Tailândia ela tem uma característica muito especial. Eu falo que, sempre disse isso em minhas falas, que Tailândia tem vida. Nós passamos da capital da madeira para a capital do carvão, nós passamos da capital do carvão e hoje nós estamos aí com a soja, com o dendê, com o comércio muito forte, né? Ela tem, sim, muito espaço. Por quê? Tailândia é uma área plana, Tailândia está perto de Porto. Uma das maiores dificuldades hoje de Tailândia não crescer é falta de documentação rural. Hoje ainda a gente tem muitas áreas que não têm documento. E nós sabemos que para crescimento,
de qualquer entidade, de qualquer cidade, de qualquer lugar que tenha documento. Eu preciso provar que isso é meu. E a maioria das terras de Tailândia não tem documentos. Beleza. Então, agora vamos falar um pouquinho mais do centro empresarial propriamente dito e como ele atua, né, para garantir, para ajudar no desenvolvimento de Tailândia, né? Vocês podem dar um plano geral dessa atuação do centro empresarial junto aos empresários, junto ao empreendedor? Falando um pouco do que é o centro empresarial para os empresários, a gente tinha uma dificuldade imensa de questão salarial. Era uma da maior dificuldade, porque o nosso salário ele era regido por Belém. E os empresários tinham uma insatisfação tamanha, porque a realidade econômica da capital não é a realidade econômica do município. E aí, conjunto ao sindicato, hoje nós temos considerado uma das melhores convenções coletivas do Estado. É tanto que quando nós começamos, nós éramos 6 municípios, hoje nós estamos em 9. Então, a gente briga dessa maneira produtiva para que o empresário tenha condição de manter suas empresas de porta aberta, pagando um salário, eu nem digo que é um salário mais apropriado, mas é o que nós damos conta de pagar, e a gente briga para que o comércio mantenha aberto. Quando nós iniciamos essa nossa luta, o comércio fechava, tinha uma briga aí para fechar, porque Tailândia tem essa característica também, se abre de domingo a domingo, e passou a cobrar que fechasse aos domingos, isso virou um problema. Hoje, novamente, a gente volta a trabalhar de domingo a domingo, nós só temos 4 feriados, que é fechado por lei. O resto, nós estamos aí, eu sempre digo, vamos trabalhar, vamos ganhar dinheiro, e o resto a gente conclui como der certo. Que ela acaba de apresentar aí é a Convenção Coletiva de Trabalho, né? Que é um instrumento que nós temos por meio do sindicato, que é uma das entidades que faz parte do Centro Empresarial de Tailândia. Como foi colocado no início, nós tínhamos aqui o sindicato laboral, mas não havia ainda um sindicato que pudesse representar os empresários nas questões atinentes à convenção coletiva, porque esse papel a CITA e a CDL não podem fazer, tem que ser um sindicato. O sindicato negocia com o sindicato. Então, foi fundado o Cinco Celespa, e uma das principais batalhas era justamente, né, das principais pautas era essa questão do salário e também ticket de alimentação e outras demandas de importância ao comércio, que tudo se guiava, era ditado por Belém, pela Convenção Estadual. Então, Tailândia tendo um sindicato formalizado que pode pautar e discutir esse instrumento de organização do comércio, foi muito importante. Então, nós temos, não só por meio da convenção coletiva, favorecido o comércio local, mas também por meio do sistema de proteção ao crédito, que é uma conquista de 2004. O sistema de SPC e Serasa nós temos em Tailândia, e isso tem trazido aos nossos clientes proteção, né, do seu principal investimento. Porque nós sabemos que o comércio pujante não pode se dar ao luxo de não utilizar ferramentas com informações de crédito e de proteção a esse crédito. Além dessa questão dos serviços de SPC e Serasa, e da própria convenção coletiva, como disse, nós também temos trabalhado fortemente na assessoria jurídica aos nossos associados. Hoje o escritório Excelência presta esse serviço para nós e além disso, nós também contamos com um apoio na área contábil. Muitas questões chegam para nós e a gente tem ajudado a dirimir e a resolver. Né? No dia a dia a gente sabe que na lida com os empresários são muitos os desafios, são muitos os questionamentos, e você precisa ter uma entidade forte, organizada e com informações. Então, o nosso principal produto é a informação. O nosso principal produto hoje é a informação. Porque sem ela, não tem, os negócios não andam. A gente precisa. Então, há muitos empresários que desconhecem ainda as atividades do centro empresarial, não sabem que é por lá que nós
tratamos das questões atinentes à convenção coletiva, que é um instrumento importante, que é um instrumento que as empresas devem observar. Isso é registrado no Ministério do Trabalho, né? Para vocês verem a seriedade. Sim. E a própria questão dessa proteção ao crédito, da assessoria, assistência jurídica, muitos empresários ainda desconhecem. Sim. Mas nós estamos cada dia mais trabalhando no sentido de divulgar isso. Porque é necessário que o empreendedor compreenda que ele tem uma casa, que ele tem um local, ele tem um centro, como nós chamamos, que reúne informações importantes a ele e que pauta situações que isso é do interesse diário dele, do dia a dia. Está lá, à disposição. E a gente, como hoje nós estamos com essa situação, nós acabamos trazendo dentro para a Tailândia 2 órgãos muito fortes, que é o SESC e o SENAC. Isso é uma conquista do centro empresário. Hoje o SESC já está funcionando ali na Vale, atendendo criança com futebol, vôlei, mas o projeto dali é um projeto com quadra de futebol, quadra, piscina olímpica. E a gente pretende trazer o SENAC, que é uma das nossas dificuldades, que a gente não recebeu apoio. Por que o SENAC? Porque qual é o nosso maior calcanhar de Aquiles hoje? É ter profissionais competentes. E o SENAC entra com isso, né? Capacitando nossos colaboradores, trazendo curso, trazendo aperfeiçoamento, e a gente ainda não conseguiu trazer o SENAC para a Tailândia por falta de apoio. Só para informação, nós somos 144 municípios. São poucos municípios no Pará que têm uma cadeira dentro do SESC e SENAC, e nós temos lá uma cadeira cativa. Então, isso é muito importante, às vezes as pessoas nem sabem essa importância, mas nós temos uma representação dentro da Federação do Comércio e estamos como conselheira do SENAC nacional e também estadual e trazendo esse benefício, para que a gente possa trazer aqui não só um comércio forte, mas os colaboradores também muito bem atualizados e treinados, né? Porque a nossa maior dificuldade hoje é encontrar colaboradores que possam nos oferecer um bom atendimento. Perfeitamente. Eu tenho uma dúvida pessoal, eu gostaria de sanar ela aqui. Quando eu cheguei em Tailândia, era a CITA, e hoje é Centro Empresarial. O que mudou internamente, e se tem alguma mudança externa também? Olha, em 2018, abril de 2018, para ser mais preciso, nós contratamos um especialista em gestão empresarial, né? Marionel Manolo, do Sebrae, que nos auxiliou no processo que nós já tensionávamos fazer. Nós queríamos, de alguma forma, juntar essas entidades. Nós tínhamos a CITA e CDL sob uma mesma diretoria e tínhamos o sindicato. Mas as 3 entidades comungam de interesses comuns, representam o mesmo público. Não fazia sentido essas casas estarem separadas. Então, como parte da diretoria do sindicato compunha os quadros da diretoria da CITA e CDL, esse processo ficou mais fácil. Então, contratamos esse profissional e iniciamos um trabalho, que durou alguns meses. Mantivemos, logicamente, a personalidade jurídica de cada uma das entidades, que se fazia necessário, e em tudo aquilo que era possível, nós aproximamos os estatutos e os regulamentos internos, regimento, enfim. Aproximamos tudo, unificamos o mandato. A CITA já teve mandato de 1 ano, e isso foi aumentando para 2, enfim. Depois a gente chegou a 4 anos. Hoje quem fica à frente é 4 anos. E nesse processo de 2018 é importante que se diga que uma pessoa que foi essencial para que nós criássemos essa união foi o empresário e empreendedor dessa cidade, o Luciano Tambarotti, né? Do grupo IP Popular. Ele era presidente da Associação Comercial e do CDL, que sempre tiveram o mesmo presidente, a mesma diretoria, e trabalhou fortemente com essa ideia de juntar a senhora Maria de Cássia, a presidente do sindicato, e em acordo chegou-se que o nome para ocupar esse novo momento, essa nova história seria, a gente iria começar com uma mulher.
Inclusive, vocês vão ver que o mandato dela tem uma característica muito forte. É um mandato muito feminino. Praticamente 100% das ações que nós desenvolvemos no Centro Empresarial hoje, para reunir grande massa de empresários, é sempre voltado para as mulheres. Claro que nós já tivemos algumas agendas para os homens, mas tem essa forte marca, né? Inclusive, nós vínhamos de mandatos anteriores com uma presença masculina muito forte. Então, ela trouxe esse novo momento. Mas, enfim, então, Luciano faz esse processo, né? Ela assume como presidente das 3 entidades. A primeira mulher a assumir as 3 entidades. Essa em 2018 e o mandato termina em 2025, agora, né, no final de 2025. Com tudo isso, é só o começo, né? Porque é claro que tudo aquilo que nós viemos trabalhando para executar, isso continuará. Porque é importante dizer que a Associação Comercial ela foi fundada para congregar, reunir e organizar os empresários para pautarem aquilo que era do interesse deles. Anos mais tarde, eles sentem necessidade de proteção ao crédito. Mas para ter a proteção ao crédito e o sistema de SPC, eles precisavam de uma outra organização. E aí surge a Câmara de Dirigentes Lojistas, conhecida no nosso município como CDL Tailândia, que lida exclusivamente com essas questões ligadas à proteção do crédito. E um pouco mais tarde sente-se a necessidade do sindicato patronal, que lida com as convenções coletivas, que é um instrumento que normatiza o funcionamento do comércio em Tailândia, e hoje não mais apenas em Tailândia e outros 6 municípios. Era exatamente isso que eu ia te perguntar. Qual é a função de cada uma dessas 3 entidades, né? Porque a gente vem falando o centro, e vem citando algumas vezes essas 3 entidades. A CITA, CDL e Cinco Celespa, né? Então, tu consegue... Eu sei que tu já começou a pincelar isso aqui, mas eu queria que tu sintetizasse, né? Até para ficar mais fácil para quem está assistindo a gente entender qual é a função de cada uma dessas entidades, como é que elas se entrelaçam dentro do centro empresarial. A associação comercial ela veio na necessidade de observar o que o município precisava. Era uma característica das associações em si, de que elas fizessem esse social. Então, eu brinco que a associação comercial é o social, é esse social que nos busca unir, estarmos juntos, festejar. Depois vem a questão da proteção ao crédito. Era necessário que, se tinha o hábito de vender muito com notinha, e ainda tenho, e precisava se conhecer o nosso cliente, a gente precisava conhecer quem era o bom pagador. E aí nós criamos o CDL, veio junto com o SPC e Serasa para dentro da entidade. Quando surge a necessidade salarial, que era gritante a nossa diferença salarial, do interior para a capital, surge aí o sindicato. Então, aí a gente tem 3 entidades, possivelmente teria 3 diretores, e que acontece na maioria dos municípios. Nos outros municípios existe associação comercial, CDL e sindicato. Tailândia, apesar que as pessoas nos acham meio louco, porque é muita responsabilidade, mas a gente, desde o início, nós tínhamos a certeza que se nós estivéssemos juntos, com todos os desafios, né, de 3 entidades diferentes, de 3 nichos diferentes, era desafiador. Mas se a gente soubesse e a gente conseguisse manter isso juntos, a gente ficaria muito forte. E foi uma sacada muito forte, foi uma sacada muito certeira. É desafiador. Eu brinco que é desafiador você ter que representar 3 entidades dentro de uma só, ter uma única diretoria e falar uma linguagem que você consegue agregar aos 3 assuntos. Mas eu digo para qualquer um, isso fez com que a gente se fortalecesse tanto que hoje nós somos convidados, ou melhor, as pessoas se convidam para estar conosco. Antigamente a gente convidava as pessoas. Os outros municípios, hoje, por exemplo, Tomé Açu foi um município que quis estar conosco.
Muju quis estar conosco, Igarapé-Mirim quis estar conosco. Então, a gente está aí também costurando essa entrada de mais 3 municípios. Por quê? Porque a gente conseguiu fechar em uma única entidade o interesse empresarial. É desafiador? Muito. Mas ele fala uma mesma linguagem. Então, a gente não perde, né, aquela disputa entre associação comercial, que é o social, CDL, que é o proteção ao crédito, e o sindical, que é a proteção ao empresário. A gente não se perde, a gente se une, a gente fortaleceu. Isso ficou muito claro, apesar do que até chegar aqui não foi um caminho muito fácil, mas foi um caminho muito certeiro. E dou parabéns ao centro exatamente por isso, que está tendo essa atração. Antigamente tinha que buscar o empresário para ele participar. Hoje, o empresário está vendo os benefícios, está junto com o centro empresarial, porque ele ganha e tem esse benefício junto com vocês. Isso é muito bacana, e parabéns à direção. E junto com isso, eu pergunto para vocês mais uma coisa. Como vocês veem Tailândia nesses próximos anos? Eu falo que eu não gosto muito de falar de Tailândia, porque eu sou apaixonada por Tailândia. Muito apaixonada por esse município. Eu tenho tanta certeza que ele vai transformar em uma grande potência econômica, que eu aqui criei meus filhos, eu aqui criei todo o meu patrimônio, e eu estou aqui há 30 anos nessa briga constante, para que a gente possa melhorar, porque eu acredito muito que isso vai se transformar numa grande potência econômica. E nós estamos recebendo muita gente de fora com essa característica, com esse, eu falo que ele já tem uma facilidade de viver o cooperativo, ele tem a facilidade de viver o associativismo, e essas pessoas têm trazido isso para a gente, por isso que nós crescemos muito, porque eu peguei um momento muito bacana de pessoas que estão chegando, que já vivem isso lá em seus estados, né? Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, eles vivem muito o sindicato, associações comerciais, o CDL. E aqui, para a gente, era tudo novo. Quando eu entro num momento muito ímpar, onde essas pessoas chegaram e disseram, olha, lá no meu estado, isso dá certo. Lá no meu estado, a gente faz assim. E essas informações estão transformando essa entidade junto com essa cidade. Eu falo assim, quando eu conheci o sindicato de Caxias, eram 25 funcionários, eu só tinha Maciel. Eu tenho certeza que nós vamos ter um centro empresarial muito forte, com muitos colaboradores, igual esse município. Quando eu aqui morrer, eu vou deixar como meu legado uma cidade linda, uma cidade econômica, muito bem sucedida, e um poder aquisitivo muito positivo. Sem dúvida nenhuma, a Tailândia é um fenômeno. E nós vemos hoje de Tailândia, não vai se comparar aquilo que Tailândia será daqui a 10 anos. Não tenho a menor dúvida disso. Nós temos essa característica que é nata desse lugar, né, que é nata aqui dessa região. E Tailândia, apesar de circunstâncias diversas, ela cresce. Isso é um município com uma característica empreendedora assustadora. Nós temos crescido a passos largos. Basta sair às ruas para ver como o nosso comércio tem expandido, como o nosso comércio tem avançado. Isso significa progresso, isso significa desenvolvimento. Significa que Tailândia é a cidade do futuro, sem dúvida nenhuma. Nessa região toda aqui, eu aposto com quem quiser que Tailândia será uma cidade modelo. Nos próximos 10 anos, nós seremos uma cidade assustadoramente grande. Perfeito. Todos nós apostamos que é uma cidade maravilhosa, e exatamente isso, passou por muitas dificuldades, e com isso não teve, acho que em nenhum momento na história que Tailândia decresceu, pelo contrário, ela só tende a crescer. Nós sobrevivemos a Arco de Fogo. Exatamente. E outras, como foi bem colocado no início, a gente vem da parte de extrativista e tem mudado e vai mudar. A gente vai se adaptar ao futuro. Exatamente. Só que a gente tem que estar preparado ao futuro. Esse é o principal ponto que eu vejo que Tailândia tem esse grande diferencial de outras cidades. A moça até levantou uma questão aqui, que são as transformações que Tailândia passou economicamente falando. Né? Como vocês bem falaram, a Tailândia inicia suas atividades, inicia sua parte econômica como uma economia extrativista e tal. A base da economia sempre foi o extrativismo de madeira.
Aí a gente passa pela Arco de Fogo, lá em 2008 e tal, a gente começa a migrar para o agronegócio, inicialmente também com o gado, né? E também sempre, desde muitos anos atrás, com o Dendê. E hoje a gente passa por uma nova transformação com a agricultura chegando, a agricultura de grãos chegando no nosso município também já muito forte. O centro também atua com esses empreendedores do agronegócio também. É um nicho que o centro também tem atuação? A Tailândia tem uma economia bastante diversificada, como sabemos. E, logicamente, o centro empresarial não pode deixar de assistir qualquer dessas áreas. Nós precisamos atender todas e temos, sim, desenvolvido ações nesse sentido. Nós temos chegaram algumas empresas novas do setor do agronegócio, já estão conosco, já se filiaram, já nos procuraram. Inclusive, no último dia 1º de maio, ocorreu no Centro Empresarial de Tailândia o primeiro encontro Mais Mulheres, né, que é um evento que visa trazer, evidenciar ainda mais a importância do agronegócio para o nosso município, reunindo mulheres empreendedoras, desde das grandes plantações de soja até aquela senhora que tem a plantação ali de abacaxi ou de qualquer outra cultura. Impulsionar isto, fortalecer isto é importante para o centro empresarial. Por isso nós apoiamos, no último dia 1º de maio, este evento e muitas outras ações ligadas ao agronegócio e à agricultura no geral, a pecuária, nós também estaremos apoiando. Bem legal. E é notório a força do setor empresarial está apoiando, né, esses movimentos, no caso, no geral. E como é que funciona o setor empresarial em outras cidades, como foi colocado anteriormente? Quando surgiu a ideia de montar um sindicato, e como ainda é difícil sair uma carta sindical, nós saímos buscando parcerias. E aí nós fizemos parceria com Pacajá, Novo Repartimento, Tucuruí, Breu e Goianésia. E eles vieram conosco nesse momento. Ainda nós éramos só o sonho. E esse sonho se tornou realidade. Quando se tornou realidade, que era ter o sindicato também dentro de Tailândia, nesses municípios, só não Tucuruí, mas os outros 4, nós estamos criando com o mesmo formato, né? Associação comercial, sindicato, CDL, em um único espaço. Para que a gente não perca energia. Eu falo que a gente perde energia quando a gente tem entidade diferente. Só não Tucuruí, que nós não conseguimos, e Tomé Açu, que está chegando também, a gente não conseguiu montar nesse formato. O resto, todos os municípios trabalham junto. Sindicato, CDL e associação comercial. O sindicato, então, é quem atua nas outras cidades. O sindicato atua nas outras cidades, sim. E aí a CDL e a aceitação São locais. São locais. O CDL também a gente está em outros municípios também. Nem todos, mas alguns nós estamos também como CDL. A associação comercial, ela tem uma entidade própria de cada cidade. Nós atendemos clientes de outros municípios por meio da CDL Tailândia. Mas o que se estende mais é o sindicato. É o sindicato. Sim, o sindicato. A área de abrangência dele atinge atualmente 6 municípios e em breve estará atingindo 9 municípios. Maravilha, muito bom. Vocês têm o número de associados que vocês têm hoje? Que o centro tem hoje? Pelo menos aqui em Tailândia. Aqui em Tailândia nós já ultrapassamos 170 associados. Chegamos a 178 no dia de hoje, inclusive. No dia que a gente está gravando. Exatamente. Eu acredito que no dia que for ao ar a gente já vai ter mais empresários de Tailândia, procurem o centro, para a gente aumentar esse número. E vocês têm um objetivo até o final do ano de chegar a um determinado número? Sim, nós temos um objetivo que é audacioso. Nós queremos chegar no final desse ano com 1.200 associados. Claro que eu não estou falando só de Tailândia, eu estou falando da região toda. Né? E hoje, juntando aí, nós já ultrapassamos a casa dos 600 associados. Contando todas as cidades? Sim, contando todas as cidades. Muito bom, estado excelente, excelente mesmo. Bom, a gente vai se encaminhando para o fim do nosso Papo Pro de hoje, né, desse especial de aniversário de Tailândia. Eu quero muito agradecer a presença de vocês, agradecer ao Maciel, agradecer a Dona Cássia. E agora abrir a câmera e abrir o espaço para vocês
darem uma mensagem de aniversário para a cidade e também dizerem como as pessoas encontram o centro, como é que elas podem entrar em contato e etc. Enfim, o espaço está aberto, o espaço é de vocês, a câmera é de vocês, o microfone também, fiquem à vontade. Eu quero agradecer a oportunidade e convidar todos os tailandenses que em 2024 nós participamos do projeto Líder. Esse projeto Líder, ele vem para fortalecer os municípios. Nós fomos convidados, fazendo parte do Baixo Tocantins, nós éramos um dos 11 convidados. Em junho nós vamos trazer um grande evento para a Tailândia, e eu gostaria muito de convidar todos os empresários, porque eu acredito que nós vamos formar aí um fórum de empreendedorismo, um fórum de crescimento econômico. A gente está trazendo um palestrante muito forte, com uma pegada, é um ex-prefeito, que vem falar para a gente como a gente pode administrar o nosso município, com clareza, com objetividade e, acima de tudo, com progresso, com economia forte e com uma cidade muito bela, que nós merecemos ter essa cidade bonita, economicamente forte. Então, vou convidar vocês desde já. Venham conosco participar do primeiro fórum de empreendedorismo que vai acontecer em junho, no Centro Empresarial de Tailândia. Também agradeço a oportunidade de estar aqui. Nós sabemos que Tailândia, todos nós aqui somos suspeitos de falar de Tailândia, que é a nossa terra, que inclusive significa terra da liberdade. Tailândia é também uma terra de oportunidades. Nós temos visto o quanto ela é pujante, o quanto ela tem crescido, o quanto ela tem favorecido os seus filhos e também aqueles que vêm de outras localidades. Nós temos essa característica desde a nossa origem, sermos um povo heterogêneo. E isso é uma riqueza para nós, e nesse dia do aniversário de Tailândia nós temos que festejar tudo aquilo que a nossa cidade nos proporciona, e naturalmente que todos os empresários de Tailândia e também das cidades circunvizinhas estão convidados a estarem sempre acompanhando aquilo que o Centro Empresarial de Tailândia faz, porque a gente sabe que isso repercute em outros municípios. Afinal de contas, uma boa ideia deve ser sempre copiada. E aqui a gente quer, inclusive, ressaltar a importância de, nos outros municípios onde há organizações empresariais, de se juntarem, porque isso fortalece a luta, fortalece a classe. Em Tailândia tem dado muito certo. Essa seria aí uma sugestão que nós deixamos para os empresários dos municípios vizinhos. E, além disso, dizer que, enquanto centro empresarial, nós estamos muito felizes, porque se vocês observarem lá no início dessa conversa, desse papo, nós colocamos que o centro empresarial, antes associação comercial, é anterior ao próprio município. Então aí a gente tem um carinho muito especial enquanto centro empresarial por Tailândia, porque nós lutamos pela emancipação desse município, nós temos pautado questões de interesse desse município, a nossa história se confunde e, portanto, o que a gente pode dizer é que nessa terra de liberdade, nessa terra de oportunidades, todos são livres para sonhar, empreender e avançar cada dia mais. Isso aí. A gente agradece a vocês mais uma vez e a gente agradece também a você que acompanhou mais um Papo Pro nesse episódio especial de aniversário de Tailândia. E a gente quer deixar aqui os nossos parabéns, nosso feliz aniversário à Tailândia e a você também, tailandês, que faz parte dessa história, assim como nós. As pessoas que já estão aqui há muitos anos ou quem acabou de chegar, você faz parte dessa história, nós todos fazemos parte dessa história da nossa cidade maravilhosa que a gente tanto ama. Tá? Eu quero agradecer a você que acompanhou, agradecer a Dona Cássia, agradecer o Marcel, agradecer o Maurício, nossa equipe da TMD e aos nossos patrocinadores do episódio de hoje. Posto Churrascaria Santa Clara, sua estrela guia. TRRFS, seu diesel de confiança. Centro de Negócios Fernandes e Valente. Você sonha, a gente realiza. Sicara Corretora de Seguros, solicite sua cotação hoje. Porto Seguro Veículos, seu carro novo está aqui. Supercell, seu celular novo, de novo.
e LM Emporium, Seu Mundo Saudável, além de RMC Contabilidade Consultiva, que cede o espaço para a gente gravar esse programa. Esse foi mais um Papo Pro, a gente se vê semana que vem. Eu sou a Mário Fernandes. Eu sou Maurício Valente. E esse é o Papo Pro.